Olá, nesse momento eu quero falar a partir de um texto em Deuteronômio 4, versículo de número 12, está escrito assim: Então o Senhor vos falou do meio do fogo, vos falou, vós ouvistes as palavras, mas além da voz não viste imagem ou figura nenhuma. Esse é um texto que Moisés está repensando juntamente com o povo novamente sobre a voz de Deus falada ao povo. De quando Deus falou ao povo e o povo ouviu a voz de Deus. Quando diante desse texto nós observamos a preocupação de Moisés em reafirmar a não imagem de Deus, aqui nós temos o conceito de incorporação divina. Ou seja, no judaísmo, os judeus tiveram uma grande preocupação em reafirmar esse princípio e essa verdade. Deus como um ser incorpóreo, ou seja, Deus não tem corpo, Deus não tem molduras. A minha moldura são os meus contornos, são aquilo que me limita. Ou seja, todo esse processo de contorno do ser humano criado por Deus é o seu limite, é aquilo que identifica a sua própria limitação. E no judaísmo, e na própria Bíblia Sagrada, Deus não tem um corpo físico, Deus não tem corpo. Por quê? Porque Deus transcende todas as coisas. E a grande preocupação de Moisés era mostrar não a imagem, a preocupação religiosa de uma imagem, mas exortá-los ou guiá-los a entender que Deus falou e o que deveria ser o motivo de inspiração ao buscar uma espiritualidade viva era a voz de Deus, o falar de Deus. Aqui nós não temos uma imagem de Deus, mas nós temos a voz de Deus. Moisés queria dizer isso. E a partir dessa voz é que nós devemos criar ou estruturar a nossa vida e a nossa espiritualidade. Porque naquela época era comum a homenagem dos povos às divindades tidas como deuses. Então, tinha alguma divindade, se criava uma escultura em homenagem àquele ser, e a partir daquela imagem tinha o seu contato de fé. E no judaísmo, no próprio sistema religioso de Israel, é um sistema revolucionário, que revoluciona toda a história. Porque agora eles não vão ter contato com qualquer questão, qualquer nome, qualquer possível Deus a partir do ver, a partir de imagem. Não, eles vão ter um contato com Deus a partir do ouvido, a partir do ouve Israel. Talvez seja essa uma das grandes rejeição do judaísmo para o conceito cristão sobre a kenosis, sobre o esvaziamento de Deus e a encarnação divina em Jesus Cristo. Porque se Deus não tem corpo e Deus é um ser incorpóreo, temos duas questões. Ele se torna trino, ou seja, a trindade, e temos o conceito de trindade. No judaísmo tem só o uno, o único, e não se crê em três. Mas sabemos que três no sentido de três pessoas, mas que compõem uma mesma pessoa, um mesmo Deus, nas três pessoas que forma um único Deus. Tirando essas questões à parte de um ou dois ou três, vamos focar na kenosis. No ato da kenosis nós temos o esvaziamento divino, do divino. E é a partir desse esvaziamento que há a possibilidade da incorporação de Deus, que o próprio Deus, ele, e não conceito, aí está a diferença, não conceito
do desejo humano, e não pela moldura humana, e não pelo pressuposto humano de criar uma imagem. Mas o próprio Deus, para entrar para dentro da história numa concretização, ele se humaniza, ele se torna humano. Jesus é Deus. E quando Filipe pergunta, mostra-nos o Pai a qual o Senhor tanto nos fala, Jesus fala para Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. E quem vê o Pai, vê a mim. Não há distinção entre nós. O comportamento de Jesus é essa voz divina que vai levando a esperança, a vida aos oprimidos e aos excluídos daquela época. João, no capítulo 1, lá, ele começa a falar do verbo que se fez carne, o Logos. No conceito grego, Logos era um ser tão perfeito, tão infinito, tão distante do relacionamento humano, que jamais os filósofos conseguiriam entender a encarnação divina. Por isso que Paulo fala que para os gregos, pensadores, filósofos, a encarnação de Deus era uma loucura. E para os judeus, um escândalo, algo escandalizador. Por quê? Porque os dois pensamentos são pensamentos que vão totalmente contra a nossa espiritualidade, nosso entender cristão revelado em Jesus da encarnação de Deus. E a encarnação de Deus é um dos atos mais belos, mais lindos, e o mais lindo, porque a encarnação de Deus que é o Evangelho. Porque ali é a graça se encarnando e mostrando o seu livre acesso ao homem. A libertação está em Jesus. Por isso que nós não temos uma imagem de escultura. Quando Deus quis se manifestar corporealmente, ele não precisou de uma imagem moldada por homem. Ele não precisou de mandar de cima uma imagem para nós. Ele veio e se humanizou. E ali, através da imagem de Jesus, nós temos o resgate, a dignidade de entendermos que nós temos a imago Dei, a imagem de Deus. Que ainda há em nós a imagem de Deus e nós somos criados à imagem de Deus. A voz de Deus é Jesus e Jesus é a voz de Deus. A grande diferença é entender que Jesus vai passando por toda aquela região da Palestina e nós ouvimos a voz de Deus. E é uma voz de um Deus humilde, manso, de coração. A gente às vezes quer entender Deus a partir dessa manifestação exuberante, grandiosa, poderosa, que treme tudo. Não. Quando Elias estava na caverna, passou a manifestação do fogo, do vento e do terremoto. Mas quando veio uma voz suave, Deus estava na voz. Essa voz suave é o que nós temos como a metáfora da manifestação de Jesus. E Jesus foi mal visto, por quê? Porque ele não se parecia com os imperadores, ele não se parecia com o estilo dos poderosos. Mas esse é o Deus que se manifesta a nós, porque se ele se manifesta na sua totalidade, ele mostra no Antigo Testamento a sua aproximação através do poder. Pessoas morriam, as pessoas tinham medo, as pessoas se afastavam, as pessoas temiam, tinham um medo terrível. E Deus não poderia, Deus não tinha como. O poder de Deus esmagava as pessoas. Não tinha como. Então, em Jesus não. Deus vem esvaziado de todo aquele processo do para além, do não entender, de nós não termos a compreensão, a magnitude daquela manifestação, mas Jesus vem na simplicidade de um cordeiro, mostrando a face amorosa e a graciosa de Deus. Então que Deus nos abençoe e em Jesus nós temos a verdadeira imagem de Deus. Amém.